É isso aí, pessoal. Estamos no ar com mais um episódio dos 59 Talks, onde empreender é investir. E empreender também é comunicar. Como que a gente se comunica com a nossa linguagem corporal, com a nossa expressão, como a gente se comporta mediante as situações que nós temos que enfrentar no trabalho, enfim. Então, acho que o bate-papo hoje vai ser bem interessante, então fica atento que eu tenho certeza que vai contribuir muito com você, com os seus negócios, com os seus relacionamentos interpessoais e tudo mais. Mas antes da gente começar, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, primeiramente do Estúdio WA, onde nós estamos, esse estúdio maravilhoso. Eu não conheço ferramenta mais poderosa para gerar conteúdo na internet de alta qualidade, com naturalidade, do que um podcast. Então, se você é empreendedor, se você tem um negócio que você precisa colocar ainda mais no digital e você tem dificuldade na criação de conteúdo, esse é o lugar certo. A WA não cuida apenas da parte de criação de podcasts, mas faz um 360 no seu marketing digital. Então, conta com uma equipe de social media para gerenciar as suas redes sociais, cuida com uma equipe de cortes para fazer belos cortes dos programas que você grava, conta com uma variedade de cenários. O que mais que a WA faz, Suelen? Fala aí. Ela faz a gestão do tráfego pago, criação de site, landing page em altíssima qualidade. O que mais que a WA faz? Gravação de curso, lançamento, a transmissão dos lançamentos. Enfim, ela cuida da tua identidade visual de forma total na internet. Coloca teu negócio na maior vitrine do mundo, que é a internet. Então, se você precisa gerar conteúdo de alta qualidade para o seu negócio, é o Estúdio WA, tenho certeza que eles têm tudo para poder contribuir com você. O QR Code está na tela, as informações na descrição. Entre em contato que eu tenho certeza que a equipe vai te atender de forma espetacular. Nosso segundo patrocinador é a FT School, especializada no ensino financeiro. Se você quer aprender a investir de forma profissional, é a FT School. Se você quiser ficar rico da noite para o dia, não é a FT School. O foco da FT School é te ensinar de forma certa, sem promessas fúteis, que você vai fazer uma imersão no final de semana e na segunda-feira você está ficando rico aí com o mercado financeiro. Nada disso. A FT School é especializada em fazer uma formação completa, onde você vai passar por uma imersão de 10 cursos diferentes, desde a renda fixa, a renda variável, investimento offshore para fazer investimento no exterior, investimento no Brasil, enfim. Então, se você quiser saber como você pode ser um investidor qualificado dentro da Bolsa de Valores, dentro do mercado de renda fixa, faz uma leitura aí no QR Code aí na tela, na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que vai te dar todo o suporte necessário à equipe da FT e você vai participar dessa imersão e vai mudar a sua percepção a respeito do mercado financeiro. O nosso outro patrocinador, ou patrocinador, é a MFX Academy, especializada no ensino em tecnologia. Você sabe que tecnologia não é o passado, muito menos o futuro, ela é o presente, ela já está integrada no nosso dia a dia. E a MFX Academy, ela é especialista em te tornar um desenvolvedor full stack com IA. Então, você saber programar low código ou no código. Então, com baixo uso de código ou nenhum código. Usar as ferramentas de inteligência artificial para você fazer as programações necessárias para o mercado. Então, se você quiser estar atualizado na sua profissão, todos que eu conheci da área de tecnologia eram pessoas bem-sucedidas, criativas e tudo mais. Então, se você quer dar esse passo diferente na tua vida profissional, só ler o QR Code aí na tela, na descrição do vídeo, entrar em contato com o pessoal da MFX Academy. Agora, tem um outro patrocinador que está aqui na mesa com a gente, provavelmente a gente vai falar como que é esse estilo de negócio.
Eu estou com ela, ou elas, né? Ela. Eu estou com a ela, estou com a Mari e com a Sueli. Sejam muito bem-vindos ao 59 Talks. Tenho certeza que vocês têm muito a contribuir. Vamos falar sobre a questão do nosso comportamento, né? Isso, inteligência emocional, como que é o nosso bate-papo hoje. Exatamente, obrigada. Com certeza vai ser um período de muito aprendizado, um período gostoso. Nós vamos falar de comportamento humano, vamos falar de autoconhecimento e como a nossa comunicação pode impactar líderes atuantes, novos líderes, para potencializar as suas habilidades e atuar nas suas fragilidades. Não chefe. Não, chefe não. Tá fora de moda. Chefe não inspira. Não inspira. Não, chefe não nada inspira. de mandar. Nada de mandar. Ele vai ensinando exemplo. Líder mais ou menos ensina por aí? pelo exemplo, exatamente. O exemplo arrasta, né? As palavras comunicam e o exemplo arrasta. Eu tô curioso para saber, eu vou perguntar bastante pra vocês a respeito disso. Por favor, vai ser um prazer responder. A gente que empreende, a gente precisa saber muito como a gente lidar com as pessoas e tudo mais. Com certeza, obrigada, Ali, pela oportunidade de trazer a ela e podermos falar com essa quantidade de pessoas que tem aqui no seu podcast e trazer essa questão. A ela veio com esse propósito de fazer a diferença nas lideranças. Porque hoje nós falamos muito sobre pessoas e líderes, eles lideram pessoas e pessoas geram resultados. Então, é muito importante que os líderes entendam isso e tenham esse comportamento, tenham essa noção comportamental dentro das habilidades dele na organização. Então, estamos muito felizes de estar aqui hoje. Não, legal. E eu sei que vai ter uma contribuição incrível. Por quê? Porque eu tenho... também estou envolvido na área de tecnologia, e eu tenho um sócio que ele fala a respeito de automação. Não sei se vocês já ouviram falar da expressão de agentes de inteligência artificial. Sim. Onde lá fora está avançando muito na troca de profissionais, e o que eu mais ouço a respeito é a queixa de empreendedores, de líderes de negócio, com dificuldade mesmo em gerir a equipe. Então, ele escolhe a automação não pela redução necessariamente de custo, e sim pela dificuldade de ajustar essa liderança. A gente vem de uma cultura, nas últimas décadas, que veio trazendo uma formação do que você pode ser um nômade digital, que você pode ser livre, e entre outras coisas mais. E eu acho que a galera esqueceu que elas podem empreender dentro de uma corporação, mesmo fazendo parte do todo. Né? E como que vocês veem isso daí hoje? A tecnologia ela nasceu para auxiliar, para ajudar as nossas conquistas, mas o que conecta relações humanas. Algumas profissões podem até ser substituídas por tecnologia, mas muitas, principalmente o varejo, que são líderes que hoje majoritariamente nós impactamos, se resume em pessoas que se relacionam com pessoas. Então, se você não tem preparo emocional para lidar com pessoas, possivelmente você tem aí uma forte tendência a desacelerar a sua carreira. Então, é isso que a gente tenta influenciar os nossos clientes mentorados ou as empresas que nos procuram para dar treinamento e desenvolvimento. E a IA, ela vem toda de um treinamento humano. Ela tem esse treinamento, as pessoas, o ChatGPT, que é uma grande IA. O provedor disso tudo, né? Então, ele vem a partir desse treinamento. Então, o importante é que as pessoas pensem que a inteligência artificial ela não veio para tomar o lugar de ninguém. Né? Vou ser substituído por um robô e o robô vai liderar toda a minha equipe. Não é essa a ideia. A ideia é fazer com que a inteligência artificial esteja inserida no seu contexto, porque ela vem para otimizar. Exato. Otimizar a sua gestão, otimizar o seu tempo. E aí você poder, com esse tempo otimizado, com essa gestão otimizada, poder olhar mais para o seu colaborador. Poder olhar mais para as pessoas, porque muitas vezes a desculpa, vamos colocar assim, do líder é que, nossa, eu estou inserido em um monte de processos, eu não consigo olhar para o meu colaborador, eu não consigo falar com ele, porque eu tenho que gerir, olhar planilhas e etc. Então, a ideia é que a inteligência artificial venha dar esse suporte técnico para que ele possa olhar mais para as pessoas e entender as questões dentro do seu time. Entendi. Então, vamos lá. Um líder... Qual uma das queixas? Eu vou compartilhando algumas queixas que eu ouço, né, de algumas pessoas. Por exemplo, tem uma pessoa na equipe, essa pessoa ela vem de outro local, de outra empresa, de outro segmento,
Ela ingressa, ela está naquele entusiasmo de um relacionamento novo, tá cheio de paixão, tá cheio de cheio de amor, flerte. cheio de flerte, cheio de fantasia. Tudo Né? O maravilhoso. negócio está pegando fogo ali no relacionamento. E ela entra naquela empresa e começa a atuar. E, ao longo dos anos, ela cresce. Então, vou narrar um contexto que ela A cresça. perspectiva de crescimento, Exato, né? ela cresce em carreira. Depois eu tenho até uma outra pergunta referente a isso. Mas vamos lá, vamos por etapas. Aí ela cresce dentro do negócio, em carreira e tudo mais, financeiramente, até mais do que o líder. Então é uma queixa que eu tive de um líder, que assim, enquanto, sei lá, o resultado daquela pessoa cresceu 7, 8 vezes nos últimos 2, 3 anos, o dele nem dobrou. Né? Então a pessoa cresceu dentro do negócio, só que aí ela, mesmo assim, isso não faz com que ela Permaneça? Ou tenha permaneça, prazer de se pertencer? sinta satisfeita, esteja tão empolgada, tão criativa como ela esteve no começo. Qual o comportamento que esse líder ele tem a fazer? Que ele já deu feedback, ele já sentou, já bateu um papo tete a tete, e parece ele nem quer mais conversar, ele não quer mais dar feedback. Ele fala, eu converso, parece aquele relacionamento, conversa, Não chega a lugar nenhum. só piora. Então vamos deixar quieto, deixa do jeito que está e vamos empurrando com a barriga. Como que o líder deveria se Ale, comportar? na minha perspectiva, avaliando esse Contexto. cenário que você trouxe, esse contexto, são duas situações. Ou esse colaborador está completamente desengajado, já não tem mais pertencimento pela empresa, ou este colaborador ele já vinha dando vários indícios de algumas necessidades. Hoje, infelizmente, tem uma fragilidade muito grande nas corporações de falta de escutativa dos líderes. O líder não percebe o seu liderado. O líder, por altas demandas processuais, eles não observam a gestão de pessoas. Talvez este colaborador já estava dando indícios de que não estava tudo bem. Talvez ele até quisesse falar algo. Em algum dos feedbacks, ele até trouxesse algumas coisas que não estivessem de acordo. Por quê? Muitas empresas comunicam várias coisas em murais, intranet, das maneiras que elas têm de liderar. Só que a atuação é diferente. Eu comunico uma coisa e ajo de outra maneira. Eu não tenho pertencimento numa empresa onde ela fala uma coisa na estratégia e tem outra coisa na execução. Pertencimento e motivação tem muito dos meus motivos pessoais, mas como o meu líder me trata e como o clima organizacional funciona e principalmente o desempenho do time como um todo para chegar no resultado final, interfere muito no meu prazer de pertencer. Por exemplo, você me trouxe uma narrativa de uma pessoa que trazia bons resultados e foi perdendo o desempenho, foi perdendo o prazer de pertencer. Será que quando ele não estava entregando bons resultados, ele não era cobrado mais do que o que não entregava? Hoje, nas empresas, tem uma fragilidade muito grande de cobrarmos excessivamente quem entrega e negligenciar a cobrança daquele que talvez não esteja entregando mais. E aí esse colaborador se sente sobrecarregado e ele vem dando vários indícios de que não está tudo bem. E a liderança acaba falhando para não perder aquele que, teoricamente, está engajado e eu acabo não atuando naquele que não entrega. Infelizmente, alguns comportamentos de negligência da liderança acabam afetando os bons comportamentos dos bons colaboradores. Mesmo que ele ganhou algumas credibilidades, assim, foram atribuídas a ele algumas funções diferentes, alguns pontos de liderança, Então, mas, algumas atividades que antes ele não tinha acesso, e também premiou ele financeiramente. E aparentemente parece que hoje, ganhando mais, até piorou a situação. Por conta da sobrecarga. Quando você tem um aumento de demanda e você pode até ter uma compensação financeira, que isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso, inclusive, está associado a doenças psicossociais, questão emocional, até por compensações. Isso é muito importante. Porém, o excesso de cobrança, e muitas das vezes, numa comunicação
agressiva, uma comunicação violenta, ela acaba tirando o prazer de pertencer. Tirou o prazer de pertencer, perde motivação. Tirou a motivação, perde o foco no resultado. É bem interessante. É bem interessante. E cabe, pode ser que caiba. Pode ser que caiba bem. Legal, legal. Mas, então, qual que deveria ser o comportamento para manter esse profissional na equipe, entusiasmado e com que ele deseje estar ali a médio e longo prazo, ao menos? Quando a gente fala dessa questão, tem um primeiro ponto que não está necessariamente na mão do líder, mas a gente fala de cultura organizacional. Quando a gente fala de cultura organizacional, tem a questão do primeiro amor, como você disse, desse flerte e tal, de como o cara está sendo recebido dentro da empresa. Então, ele tem uma boa integração, aquele primeiro dia, que é falar sobre a empresa, apresentar a equipe, apresentar o líder, e o líder conseguir incorporar esse novo membro na equipe. Então, como é feita essa incorporação, já começa daí se esse cara vai se sentir bem ou não dentro da empresa. E o segundo passo é a própria liderança se fazer presente e demonstrar essa confiança para esse membro novo e para o restante da equipe. Fazer essa integração da equipe não é necessariamente fácil, porque entrando um membro novo, todo mundo já tem as suas tarefas, todo mundo já faz aquilo, pouco, né? E aí entrou uma pessoa nova, como que eu vou agregar dentro dos valores da própria equipe? Mas um líder que tem uma comunicação assertiva, que consegue demonstrar isso para a equipe, ou seja, passar as demandas da melhor forma, de uma forma clara, que todo mundo entenda, um líder que consiga ser transparente com a equipe, isso é um dos pontos principais, porque a equipe precisa confiar no líder. Então, se ela perde essa confiança, o líder falou uma coisa, mas eu ouvi na Rádio Peão outra coisa, e as conversas não se batem, não se entendem. Então, isso afeta muito essa questão da liderança com relação à equipe. E esse cara, ele começou muito bem, e ele deu essa declinada. Então, se o líder ele demonstra essa confiança para a equipe, se a equipe entende isso, tem um canal aberto com o líder, ele consegue falar abertamente com o seu gestor, isso influencia muito dele continuar ou não. E nós vemos pesquisas que vários colaboradores pedem demissão por conta da liderança e não por conta da empresa. Então, quando nós somos líderes, nós assumimos o sobrenome da empresa, como a gente fala na nossa mentoria, né? É a Maria de tal empresa. Então, quando nós assumimos esse sobrenome, o colaborador ele entende que aquele grupo dele é a verdade dentro da empresa. Aquela cultura organizacional do grupo é isso. Então, o líder ele entender essa cultura organizacional desde o começo, da integração, de trazer esse cara para a equipe, de fazer com que ele se sinta acolhido, de delegar as tarefas dentro das funções dele, isso é muito importante. Então, esse caminho que ele passa nesse processo é... Eu acredito, Ale, que a manutenção é você conseguir exercer a escutativa. Porque você, quanto líder, dependendo do tamanho da sua demanda, você conseguir parar para ouvir sem julgamentos Isso seria o escutativa. seu colaborador, sem julgamentos. Sem que o seu comportamento não rejeite a fala dele, sem com que ele sinta confiança que você está ouvindo as necessidades dele de coração aberto, ele pode reverter bons profissionais. Um líder, ele potencializa as habilidades dos liderados ou ele encerra ali muitos bons profissionais. Como a Mari acabou de dizer, muitas pessoas não encerram contratos com CNPJ, encerra contratos com lideranças e relacionamentos. Isso tem até um reflexo muito grande em processo trabalhista, que aí já seria um outro fórum de discussão. Mas, falando de retenção, eu consegui reverter esse bom profissional que, ora, entregava bons resultados e agora já não entrega mais, eu preciso parar para observar essa pessoa, tentar uma escutativa e tentar um feedback honesto. A escutativa, então, você define como uma escuta isenta de julgamento. De julgamento. Exatamente. Entendi. Deixar a pessoa falar o que ela sente. O que nós mais queremos é oportunidade de voz. Por que a rede social virou um mar aberto, né? Virou um desnudamento de alma. As pessoas vão lá e falam o que querem. Todo mundo quer ser ouvido. Mas ser ouvido de verdade. Entendi. Então, um liderado, quando ele percebe que ele tem uma escutativa do seu líder,
sem julgamentos e sem partido, ele se sente mais confortável de dar as opiniões. E divergência de opinião é muito bem-vinda dentro de uma corporação. Porém, tem que ter muita maturidade, porque pode ser que a sua opinião seja diferente da minha. E diversidade de opiniões, divergências de opiniões, trazem inovações para empresas. Só que tem que ter maturidade para entender que você pensa diferente de mim, a Mari pensa diferente de mim, e juntos podemos trabalhar com diferentes. Temos que trabalhar para o mesmo propósito, porém podemos sim ter diferentes opiniões. Interessante. E esse tem um ponto bem interessante que é assim, eu vou perguntar sobre inteligência emocional para vocês. E fala que a gente só pode vender aquilo que a gente usa, que a gente possui e tudo mais. Vocês expressam muita inteligência emocional, muito equilíbrio. Então vocês são o produto do negócio de vocês embalado, assim, porque isso transmite. Nessa questão de inteligência emocional, como que vocês dividem isso com os líderes para eles passarem a ter, e o que eles acabam falhando na inteligência emocional, e depois de falhar, o que eles começam a acertar, quais são as orientações, as técnicas, porque imagina, você é uma pessoa muito sanguínea, muito explosiva, como que faz para virar essa chave dentro dela? Acho que o mais importante é dizer para qualquer pessoa que tudo que ela foca, cresce. Tudo que ela dá atenção plena, desenvolve. Todo mundo tem os pontos de fragilidade quando falamos sobre inteligência emocional. Até porque nós somos seres humanos, cheios de oportunidade de desenvolvimento. E assim, o primeiro ponto que a gente fala na nossa mentoria, quando aborda o tema... É verdade, inteligência emocional é o primeiro tema que a gente aborda em todas as mentorias. É incrível que todos os nossos mentorados... É o primeiro assunto que precisa ser abordado. E faz total sentido. E o primeiro passo é o autoconhecimento. Então, a sua inteligência emocional, todas as outras coisas de empatia, equilíbrio emocional, todas elas vêm do autoconhecimento. Então, é muito importante que o líder ele passe a se observar, passe a se conhecer e passe a observar o que ele faz, como ele fala, como ele age quando as pessoas falam com ele. Então, esse é o primeiro ponto. E dentro da mentoria, a primeira coisa é falar sobre autoconhecimento. Até porque muitas pessoas não perdem a linha quando a gente fala de inteligência emocional nas ações dela. Elas perdem a linha nas reações. Porque tudo que você age, você ainda está no campo de domínio. É pensado, né? Está no campo do planejamento, está no campo do seu pensamento e do seu controle. Mas as suas reações é daquilo que as pessoas já contrapõem com você, aquilo que elas estão compartilhando com você, seja na vida pessoal, na vida emocional, na vida familiar, na vida profissional. O tempo todo nós estamos trocando com alguém. E, ora, outras pessoas divergem da gente. E muitas pessoas não sabem lidar com diferentes opiniões. Na posição do líder, ele precisa ser muito neutro. E ele precisa saber negociar com ele mesmo. E é tão interessante que tem técnica para tudo. Quando você trabalha o seu autoconhecimento, que é o que a Mari bem trouxe, você começa a identificar padrões de comportamento. O que é padrão de comportamento, Ale? Eu percebo que todas as vezes que alguém diverge de mim, me sobe o sanguinho, sabe? E aí eu quero responder de maneira ácida, quero responder de maneira aguda. Eu tenho a minha comunicação não verbal, que é aquelas sobrancelhas que vêm até aqui. A careta. As caretas ou gestuais. E aí você já repele as pessoas de você, porque você já comunicou que você não gostou daquilo. Quantos líderes sisudos repelem as pessoas deles? Então, quando você tem o seu autoconhecimento e faz esse trabalho de inteligência emocional, você identifica que algumas coisas te geram gatilhos, e aí você já prevê que aquela conversa vai te alterar. Você já busca um autocontrole dentro de você e você negocia com você mesmo para que você atinja menos o outro. E as suas relações humanas se tornam cada vez mais amenas e mais acolhedoras. Acolhedoras. Certo. E aí, então, me fala um negócio. Como que faz para não perder a mão dessa inteligência emocional, né, e acabar ficando frouxo? Né? Um exemplo, ele acaba adotando a opinião de todos e não exerce, às vezes, o sexto sentido que ele possui. Porque muitas vezes,
eu percebo isso em muitos empreendedores, tem uma força muito genética, né? Ele tem um feeling diferente, você não sabe por quê. Quem que veio uma pessoa aqui, uns dias atrás, e ela o Silvio Santos, estava falando a respeito do Silvio Santos. E falando que o Silvio Santos era uma pessoa muito dura, muito resistente, mas ele tinha muito feeling. E tudo que ele falava, assim, putz, não é que ele tinha razão? Sim. Então, como ele consegue ser empático, não ser autoritário, ter inteligência emocional, mas também não ter a ponto de ele passar a não exercer mais a opinião dele? Como que ele apresenta essa opinião com inteligência emocional e não se deixa seduzir pela essa flexibilidade toda? É muito legal essa fala, Lê, porque ser líder não é ser bom e nem ser ruim. Ser líder é ser justo. Ser líder é saber dominar suas emoções e saber transmitir aquilo que você precisa. Que nem você acabou de falar, o Silvio Santos ele tinha um feeling de saber o que podia dar certo e o que podia não dar. Mas, provavelmente, ele sabia comunicar aquilo. E dizer não significa que você está reprovando ou você está excluindo alguém. E nem dizer sim significa que você está aprovando o tempo todo. Mas, infelizmente, existe uma comunicação violenta muito grande na liderança, onde as pessoas acham que um crachá detém poder. E quando você detém o poder, você detém o domínio sobre o outro. Quando o colaborador se sente dominado e ele sente que ele não pode pensar, é aí que ele perde o pertencimento de se manter na corporação. E a inteligência emocional não é você ser bonzinho, né? Não é essa a ideia. Porque se fala em inteligência emocional, a pessoa acha, eu vou aceitar tudo, tá tudo bem, e é assim que funciona. A inteligência emocional é você entender sobre você, entender o seu limite, até o outro pode ir com você e até onde você pode ir. Então, isso é um dos pilares dentro da inteligência emocional. A gente fala muito na nossa página sobre falar não sem culpa e tal, Exatamente. Principalmente na questão das mulheres, que tem uma dificuldade aí cultural, vamos dizer assim, para falar não. Mas quando você tem o seu autoconhecimento, você entende até onde o outro pode ir, você entende até onde você pode ir, isso facilita você colocar e impor limites. Como você falou, o próprio Silvio Santos, nesse exemplo, ele conhece o negócio dele. Então, quando você conhece o teu negócio, fica muito mais fácil você entender, cara, eu quero que o meu negócio chegue até aqui, eu quero que nós caminhemos para essa direção. Então, você como líder, você tem essa noção. E a inteligência emocional, ela não vem para você falar só sim, ou para você também barrar todas as novidades, porque muito se fala também sobre inovação. E, não, aqui é uma empresa inovadora, e aí o cara traz a ideia da inovação. Não, olha, a gente nunca fez isso, a gente sempre fez dessa forma, assim sempre funcionou, melhor não. Então, são ideias que é um contraponto, mas a empresa é inovadora, como que eu trago uma inovação e ninguém aceita? Então, você ter inteligência emocional é você aprender a ponderar de uma melhor forma, através dos feedbacks, dos colaboradores, dos clientes, e entender, nossa, isso aqui pode ser muito legal para a minha empresa, ou então, não, isso aqui não é legal para a minha empresa agora, no momento, não temos capital, não temos pessoas para fazer isso agora. Então, a inteligência emocional, ela vem nesse sentido. Entendi. Não só de falar não, mas também não de falar sim, mas aprender a ter essas reações de uma melhor forma e ponderar tudo aquilo que chega para você. Entendi. Não, e isso que você falou a respeito de dar liberdade para o profissional converge totalmente com o que a Suelen falou a respeito de o colaborador se sentir intimidado e ele para de pensar. E isso é o que não pode acontecer. A revolução acho que é a Alphabet, que é a controladora do Google, a inovação que ela trouxe e se tornou uma das principais empresas do mundo foi deixar disponível 20% do tempo de atuação do profissional para projetos próprios. E isso fez com que nascesse o Orkut. E ele nasceu antes do Facebook. Foi uma questão de adaptação com o público americano, que ele se adaptou mais ao Facebook, e o Orkut acabou crescendo mais na Índia e no Brasil. Enfim, e aí depois o fundador, que era funcionário do Google e continuou sendo, se desliga do Orkut e continua na Google. Mas a ideia nasceu de uma liberdade de 20% do tempo dele para ser criativo. E ele criou um puta negócio
que só não foi para frente que o Google tinha vários projetos, acabou deixando de canto, e quando tentou ressuscitar já não dava mais tempo. Você lembra quando o Orkut mudou Sim. a page dele, inovou, colocou uma carinha que era Tentou meio do voltar, Facebook né? da época? Facebook, exatamente. Exato, que eles tentaram no último momento ali e o brasileiro não queria se dobrar ao Facebook e ele acabou se dobrando, e imagina, uma população de mais de 200 milhões de pessoas, a Índia então nem se fala, né? Sim. Então assim, uma população gigantesca que daria para fazer um belo marketing. Agora um recado rápido para você que quer se tornar um profissional no mercado financeiro. Me chama aqui agora que a gente já coloca esse plano em prática. Aqui na FT School, a gente não vende ilusão. A gente ensina a operar um mercado financeiro de verdade, com método, consistência e acompanhamento presencial. São mais de 10 mil alunos formados e 10 cursos em grade que cobrem tudo, desde renda fixa, variável, cripto, bolsa americana, opções e muito mais. Aqui é um mercado real, aula prática com trader de verdade e uma formação para você se tornar um investidor profissional. Não promessa de dinheiro fácil. Então, se você quiser sair do amadorismo, chama a gente agora aqui no QR Code ou no link na descrição. E acabou ficando de lado. Olha, imagina, E o Google, imagina se hoje as empresas tivesse a sensibilidade de proporcionar para os seus colaboradores esse momento de criatividade. Não, genial. Imagina, porque hoje as empresas têm quantas gerações multigeracionais dentro de uma empresa, quantas faixas etárias tem uma grande corporação. Então, você tem uma mente mais madura, que tem experiência de vida, você tem uma mente mais jovem, que está totalmente inserido na tecnologia. Olha o quanto isso poderia ser E produtivo. você é sócio daquele negócio. Mas e aí, como que faz para gerenciar esse trem, né, de você deixar 20% para criatividade e não perder a mão disso? Então, o problema o foco das pessoas e das empresas, obviamente, é resultado, é produtividade. Só que às vezes as pessoas não entendem que elas estão perdendo produtividade por falta de acompanhamento ou por falta de avaliar e rever alguns processos que não são funcionais. Para isso, eu preciso pegar colaboradores que executam determinadas funções e trazê-los para fórum de discussão. Nós temos muitos anos de experiência corporativa. Nós já trabalhamos em grandes empresas, fomos gerentes de grandes empresas. Gerenciei o maior faturamento da companhia. E muito vemos que a parte da estratégia, que fica basicamente chamado de escritório central da empresa, cria vários projetos, vários processos, sem comunicar com os executores, que é a base. Com os executores, que é o chão da fábrica, vamos dizer assim, ou o chão de loja, ou o chão do supermercado. Então, eu estou lá na estratégia, eu estou lá na parte de criação, no escritório central, sentado numa cadeira, entendendo que alguma ferramenta pode ajudar a gerente Mariane lá na operação dela. Porém, eu não trago aquelas pessoas que executam as operações, executam a função para participar do fórum de discussão. Então, aquilo que eu achava que teria mais produtividade, eu posso me enganar na ponta. Talvez eu traga mais dificuldade do que produtividade. E para que você faça o seu negócio crescer, você precisa trazer as pessoas que executam na hora da construção. Pode ser que essa pessoa não tenha o conhecimento daquilo do resultado final, mas ela vai ter conhecimento do processo. E o processo faz chegar no resultado final. Entendi. E aí onde entra essa questão de análise comportamental? Né, análise, na verdade, a linguagem, quero perguntar sobre a linguagem não verbal. Comunicação não verbal? Comunicação não verbal, tá. é isso mesmo. Onde que ela entra? Como que entra esse atributo? Como que faz essa análise? Ale, eu vou te dar um número que você vai falar, opa, vou mexer na cadeira. 70% da nossa comunicação é não verbal. A gente comunica com a nossa postura, a gente comunica com os nossos gestos, a gente comunica com a nossa vestibilidade, a gente comunica com o nosso tom de voz. O que eu estou comunicando? Comunica... Agora? Total interação. Legal, bom. O que mais que eu estou comunicando? Vamos lá, vamos.
Vamos ter uma análise ao Vamos ter vivo. uma análise ao vivo. Pode falar mal, pode falar mal. Não tem que falar mal. A gente está completamente integrado aqui no assunto. Eu tô seguro, E tá eu tô tranquilo, eu tô por dentro do assunto, Totalmente. tô conectado com vocês. Não, totalmente. É, como a Sueli falou, a comunicação não verbal, ela vem antes. A gente fala que a sua presença, ela chega na sala antes da sua fala. Porque o nosso cérebro tem 5 segundos para fazer uma primeira análise. E alguns estudos até falam que menos. Meio segundo já faz uma análise. Se for a persona feminina, ela faz em meio segundo mesmo. Ela já bate o olho e faz um raio-x. Já faz aquele de baixo para cima ali, né? Exatamente. E essa comunicação não verbal, ela traz isso. Ela traz a questão da vestibilidade, a questão da aparência. E não só isso, mas também a sua questão gestual. Então, se você entra em um ambiente, você olha para cima, olha para baixo, se você está mexendo no celular, se você cumprimenta as pessoas, a forma que você cumprimenta essas pessoas. Então, tudo isso faz essa primeira comunicação não verbal. E quando a gente fala disso dentro do ambiente corporativo, do líder, é muito importante que o líder entenda que ele comunica o tempo todo. Né? Nós falamos na mentoria, né? O líder, ele é líder 24 horas por dia. E a gente não está falando isso sobre trabalho. O líder não tem que trabalhar 24 horas por dia. Mas a postura dele, o que a equipe espera dele, o que a equipe enxerga dele, ela vai enxergar no ambiente corporativo, ela vai enxergar no happy hour, ela vai enxergar no Instagram. Então, é muito importante que o líder ele tenha essa consciência de que essa comunicação não verbal dele comunica o tempo inteiro. Entendi, mas aí eu quero entender na mentoria dos 6. Então, vocês pegam o líder, vamos dar uma mentoria, e aí vocês ensinam técnicas de leitura corporal para ele ler e também para ele se auto-vigiar? Sim. Na verdade, a gente começa a nossa sondagem da comunicação não verbal dele nas redes sociais. Ele já está comunicando algo ali. A gente mostra a rede social dele para ele. A gente faz, primeiro, ele fazer uma autoanálise baseada num direcionamento, é claro, em algumas perguntas. Em algumas perguntas que ele poderia fazer para ele mesmo, olhando as páginas das redes sociais deles. Porque ainda existe pessoas que acham que é possível dicotomizar as pessoas. Por exemplo, o Alê do podcast é uma pessoa, o Alê familiar é outra pessoa, o Alê namorado da fulana é outra pessoa. O Alê é uma pessoa. Ele tem diferentes comportamentos pelo ambiente que lhe proporciona. Mas, se o Alexandre ele é líder de uma corporação, ele influencia um grupo de pessoas, ele precisa ter consciência do que ele faz na vida pessoal dele também. E o que ele divulga nas redes sociais pode não ser coerente. E ele pode perder algumas oportunidades. Porque todo mundo está de olho em todo mundo. Legal. Não é só o seu liderado. O seu liderado, o seu colaborador, o seu líder, o mercado de trabalho e os seus clientes. E eles querem ver coerência no que você fala e no que você mostra. No Alê físico e no Alê digital. Exatamente. E esse mundo híbrido é muito sensível. Exato. Muito sensível. Porque, como a gente falou, é um mar aberto. As pessoas te veem de todos os lados. E hoje, mais do que nunca, você é visto antes de chegar. Antes de se pronunciar. Porque as pessoas... A gente lida... Nossos clientes mentorados hoje são todos líderes, né? Segmentos diferentes. Quando eles são removidos de uma unidade para outra, eles já chegaram na outra unidade há muito tempo, antes da pessoa física chegar. Chegaram por rede social, chegaram por contatos, chegaram por pesquisas, chegaram por diversas fontes. Sim. É muito. E aí, ele já chega com as pessoas cheias de pré-conceitos. E aí elas só vão se certificar a partir da questão da pessoa física deles, né? Então tem muitas coisas que a gente faz. O que a gente, nosso principal ponto de atuação, Ale, é fazer o nosso mentorado enxergar pontos cegos. Todos nós temos pontos cegos que às vezes o autossabotamento não nos deixa ver, a procrastinação não nos deixa ver, porque eu não desenvolvo algumas questões, e algumas questões que é ponto cego mesmo. Eu acho que aquilo está excelente e talvez não esteja. Como, por exemplo, na liderança feminina, é uma linha mais tênue do que para a liderança masculina. A questão do dress code, a questão da vestibilidade. É muito mais fácil para o homem
ele ter coerência na vestibilidade no cargo que ocupa. E é muito mais desafiador para a mulher. É muito sensível. A sua melhor roupa não é para todas as ocasiões. A sua melhor roupa talvez não seja para a ocasião que você está indo. Local de trabalho, primeiro precisa chegar à sua competência, né? suas habilidades, não a sua figura. Ela já mostra autoridade ou não a partir da sua vestibilidade. E como um líder fala para um liderado? Isso. É uma linha muito tênue, porque hoje tudo é assédio moral. Tá, e essa liberdade no dress code, por exemplo, você pega essas empresas de tecnologia que, por exemplo, libera uma bermuda para o cara ir trabalhar. Excelente. É ótimo. Isso não influencia, será, na liderança dele, de como ele se comunica? Eu, particularmente, não me sinto confortável. Eu não sinto que eu estou transparecendo autoridade, segurança, conhecimento e tudo mais. Exato. Então, o que vocês acham? Não, eu concordo super, mas essa pessoa que está na tecnologia, por exemplo, talvez ela não esteja lidando com o público, com o cliente final. Isso impacta menos na Mas sua na percepção equipe? de autoridade. Na equipe importa. Mas se é um dress code comum, a sexta-feira todo mundo vai de jeans, todo mundo vai de bermuda. Isso não diminui a sua importância dentro da sua equipe. Agora, é claro, não pode ir para fuleiragem. É que a galera não quer mais bermuda de sexta-feira, não. Eles querem home office de sexta-feira. Exatamente. Né? Aí fica mais Eles querem complicado, home né? happy na sexta-feira. E aí a pessoa Podemos tá de trabalhar do happy hour? pijama no home Nossa, office. é outro tema que é interessante a gente abordar também, mas, enfim, para eu não atravessar temas, Não, você e falou... É super legal falar sobre home office. eu- Porque, diferentemente do que a grande maioria pensa, trabalhar em casa é bom, trabalhar em casa é uma linha muito tênue. Você trabalha muito mais sob a pressão de quem está em casa e quer a sua presença, e você se torna um presente ausente. Inclusive para você. Exato. Porque você tem menos tempo para você. Julgamento, a falta de transparência. Eu sou muito a favor de indicadores que transmitam para a liderança o que está sendo feito. Porque se não tiver indicadores, o cara está se dedicando ali, está ralando, Não, mas mas como o como? líder não viu, ele fala, não está fazendo nada, vagabundo. Não, E tem essa exatamente. percepção. Mas para fechar o tema anterior, que você comentou a respeito do comportamento multissetorial, como eu me comporto com a minha família, como eu me comporto na empresa, como eu me comporto com amigos, como que eu me comporto em determinados locais, é bem interessante. Tem uma frase que rege minha vida e que ela me supervisiona o tempo todo, é uma que eu li no livro do Tio Heavy Ecker, que era do jeito que você faz uma coisa na vida, você faz todas as outras. Né? Então, eu acho isso daí tem todo sentido. Né? Sim, Do jeito sim, que você é em cada setor, você se comporta nos demais Exatamente. também. Isso é muito vai dos seus valores, do seu comportamento e da sua ética. Ele fala eu assisti uma palestra do Pondé e ele falou que assim, a ética é o que você faz no Quando momento ninguém que vê. ninguém está vendo. Ah. Então, e aí quando nós falamos essa frase, é no sentido de eu não preciso ser só o Alê corporativo, que estou aqui, grande líder, mas assim, quando a minha equipe não está vendo, e Como eu me hoje, comporto? com as redes sociais, a equipe vê, você acha que ela não está vendo, mas ela está vendo. Então, assim, como você se comporta? E é isso que a gente fala muito, essa era do digital, né? Que é o físico e o digital junto. As imagens precisam se complementar. Então, o que vocês acharam do Danilo Gentili tacando o cone lá no meio da rua? Aí é uma questão, né? Complicada. Faltou inteligência emocional? Se ele queria polêmica, ele conseguiu. Danilo Gentili, você tem que convidar elas Não, eu acho pro que ele de precisa noite de uma para mentoria. poder elas darem uma mentoria de inteligência uma emocional. mentoria com ela. Ale, sabe o que é interessante? Só para finalizar esse assunto, é muito importante que todo ser humano faça um trabalho de autoconhecimento, muito focado no conhecimento, no seu equilíbrio emocional, na inteligência emocional, porque todos nós temos pontos de vulnerabilidade. E quando você se conhece, você sabe onde mostrar as suas vulnerabilidades. Você sabe onde tirar as suas até máscaras, né? Porque a gente veste algumas capas, a gente veste alguns personagens dentro dos seus ambientes corporativos, e isso está ok, isso está corretíssimo.
Só que aquele personagem não pode tomar conta da sua vida. O mesmo Ale, que pode ser o CEO de uma empresa muito bem sucedida, pode ser aquele que quer o colo e o abrigo de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um cônjuge, de um amigo, e pode mostrar as suas vulnerabilidades. A questão é saber onde mostrar, para quem mostrar, mas precisa mostrar. E quando mostra dentro de casa, ou para pessoas mais íntimas, ou para um colaborador mais chegado, ou um sócio, e isso é usado contra você, como deve se comportar essa Então, pessoa que foi exposta? Mas aí é que tá. Quando você tem o seu autoconhecimento, quando você começa a se avaliar mais, você começa a ser mais seletivo com o que você vai falar sobre você. E aí você busca os ambientes mais seguros. Eu trabalhei no varejo 24 anos e eu tenho propriedade para te dizer que eu nunca mostrei as minhas maiores vulnerabilidades para um colaborador. Aquilo, independente do sentimento que ela tenha, que ela tenha sobre você, ela pode ter um amor enorme por você, mas ela acaba tendo um troféu. Ela tem algo que te aproxima mais dela. Todo mundo pode ser vulnerável, mas algumas das nossas vulnerabilidades a gente tem que ter ambientes seguros, que pode ser que não seja na nossa casa, pode ser que não seja num familiar, pode ser que seja num amigo, mas dificilmente será num colaborador que é subordinado a mim. Então não pode demonstrar. Não é que não pode demonstrar. Não é bom que demonstre. Não. Pra... É assim, olha, transparência é o que gera mais confiança no seu liderado. Você pode demonstrar, sim, não pode demonstrar descontrole. Agora, algumas vulnerabilidades, dependendo do assunto, é importante que você não abra. Mas é uma linha tênue, Tênue, né? Porque tênue é bem demais. perigoso de mexer e tudo mais, né? Você não saber se por acaso você vai acabar passando o limite, porque um desabafo é complicado, porque aí vai desabafando, vai desabafando. Não, o E você vai colaborador- fortalecendo laços quando você vai desabafando, você vai fortalecendo laços. Quando você vai desabafando, você começa a criar uma via de mão dupla. Do mesmo tempo que eu me sinto um porto seguro para você, você se sente para mim, e eu vou desabafando. Eu vou O desabafando. colaborador ele precisa enxergar que o líder ele é humano. Exato. Porque ninguém quer ver um líder Super-herói. robótico. Mas meu líder, faz tudo, ele não chora, Ele é super-herói, ele não né? tem família, ele não vive, ele mora na empresa. Não é essa a ideia. Ele precisa enxergar a humanidade, mas tomar cuidado com essa questão da vulnerabilidade. Então, você pensar assim... a gente precisa pensar que as pessoas, elas não são 100% boas conosco. E elas podem usar algumas coisas contra nós, principalmente no ambiente de trabalho, como você falou, um colaborador, um sócio, e você pode demonstrar essa vulnerabilidade e ele usar isso contra você. Então, quando você tem essa inteligência emocional de até onde eu posso ir com aquela pessoa e até onde aquela pessoa pode ir comigo, facilita esse entendimento de, tipo, o que eu vou falar para ele. Momentos existem. Não vou falar para você que não existe. Momentos de escape. Cara, eu estou muito nervoso, aconteceu uma coisa, eu estou aqui conversando com o meu sócio e tal, eu acabei soltando alguma coisa. Vai acontecer. Mas quando você começa a ter esse entendimento dentro do seu equilíbrio emocional, da sua inteligência emocional, você fala, cara, peraí, deixa eu respirar 3 vezes e entender se eu preciso soltar isso agora e se essa é a melhor pessoa para eu soltar isso agora. Porque não adianta você simplesmente despejar um monte de coisa na pessoa e tipo, ok, agora estou bem, vida que segue. Tá, então me fala um negócio, Mari. Como que... você falou um negócio muito interessante sobre a excelência que nós entregamos. E um assunto que corre muito quando eu falo com alguns empreendedores, parceiros de negócio e tudo mais, é o desespero de que tudo que ele faz é com muita excelência, né? Tudo que eu faço, eu busco excelência ao topo. Só que quando a gente delega isso, o processo ele nunca sai. Ele sai, mas Sim. nunca ele sai com a mesma percepção de excelência. Sim. Não é gosto, né? Sim, Mudança sim, no gosto ou coisa do tipo. E aí, o que um líder tem que fazer para conseguir duplicar essa excelência que ele entregue a ponto dele se sentir descarregado? Não se sentir sobrecarregado, né? Ele se sentir leve, de ele saber assim, eu atribuí essa atividade, descanso tranquilo, nem sei do que acontece. Delegar tarefas não é uma questão simples.
quando a gente fala de liderança, principalmente as primeiras lideranças, ou quando o líder acaba de assumir uma equipe nova, a gente até fez um vídeo falando sobre isso na nossa página, você não conhece aquelas pessoas, você não sabe o que cada um é bom e quais são as competências delas. A primeira coisa que um líder, quando chega no momento, ele precisa entender como que ele faz aquela delegação, é conhecer a equipe. Então, primeira coisa, você tem que saber quem é bom no quê. Porque nem todo mundo é igual. E a equipe tem que ser o mais diversa possível. Não adianta eu ter 5 caras que respondem um e-mail maravilhosamente bem e ninguém tem uma comunicação verbal boa com o cliente. Então, a minha equipe ela tem que ter pessoas que tenham competências e habilidades diferentes para que elas se complementem e formem uma equipe de alta performance. A partir do momento que o líder entende quais são as habilidades de cada um, o que cada um faz de melhor, ele consegue delegar melhor as tarefas dentro de cada habilidade de cada colaborador diferente. E o primeiro passo é ele treinar o cara para que ele entregue da melhor forma. Não simplesmente, vem cá e faz esse relatório. Tá, mas como eu faço esse relatório? Qual é o modelo desse relatório? Mas por mais que ele explica ali e tudo mais, mesmo assim o negócio sai meia boca. Como faz? Então, muitas vezes isso acontece porque a gente usa muito uma palavra que chama delargar. Né? É uma palavra que não ela existe. Ela estava aqui, ó, a gente estava vendo ela. É uma palavra... Muitas coisas são delargadas. Delargadas. Porque... Que é uma coisa bem diferente de delegar. Exatamente, porque o líder ele fala assim, cara, já te deleguei, se vira e faz. E vou fazer minhas coisas. E ele largou aquela tarefa. E aí o colaborador fez a forma que ele achou que era pertinente para fazer. E quando o líder vai olhar, ele fala, cara, nossa, tá tudo errado, eu tenho que fazer de novo. Então, quando o líder tem um acompanhamento durante a tarefa e não só no final da tarefa, é muito mais fácil dele minimizar esses riscos do cara fazer errado ou não fazer da melhor forma. Então, ele ter esse... E quando o líder faz isso uma primeira vez, ele não precisa fazer isso sempre. Mari, mas o cara vai passar o dia acompanhando. Ele precisa fazer isso pelo menos uma vez para garantir que o cara fez o processo inteiro correto, para não ter o retrabalho de esperar finalizar para resolver. E depois que ele fez a primeira vez, o cara já vai saber fazer. Entendi. Então fica muito mais fácil ele manter a consistência naquela entrega. Aí, de uma forma periódica, ele vai acompanhando e tudo mais. Acompanhando. Tá, isso entra no tema de soft skill, hard skill. Aí, beleza. Aí o cara tem um hard skill. Então vamos falar. A gente tem tanta coisa pra falar e o 59 Talks ele não tá permitindo. Eu acho que tem que fazer 59 Talks, 59 programas. Eu também acho. Até porque, 59 programas. Até porque a gente falou de coisas tão interessantes aqui. E uma delas, antes de falar de soft skill, hard skill, uma das coisas que tem diminuindo a oferta de pessoas que querem atuar na liderança de grandes, pequenas e médias empresas é essa questão de o líder não mostrar que pode ter erros, pode ter fragilidades, pode ter vulnerabilidades, que é aquilo que a gente acabou não complementando aqui. Em algum momento a gente falou, o líder sim pode mostrar que erra, o líder sim. Muitas empresas estão perdendo capital humano. As pessoas não têm mais olhar aspiracional, porque ainda se prega que o melhor gestor, o melhor líder é aquele que vive na empresa, é aquele que está conectado o tempo todo, é aquele que abre e fecha o seu estabelecimento. E isso é um grande erro. O líder, sim, é um ser humano, o líder, sim, tem relações humanas, o líder, sim, vive uma vida. Ele não é um prisioneiro que vive um dia a menos todos os dias. Entendi. Falando das soft skills. E esse ponto é interessante, de demonstrar a fragilidade, entre outras coisas mais, erros, que pode cometer erros e por aí vai. Eu estive com o CEO do iFood, com o Barreto. E aí ele comentou sobre que era dos princípios lá que eles têm, nas práticas e tudo mais, é quando errar, levantar a mão o mais rápido possível, que ele errou. Esses cupons de desconto, ele nasceu de um erro, que era para testar numa base, por exemplo, não lembro os números exatos, mas, por exemplo, era para testar numa base de 500 mil usuários, em uma determinada região, o iFood ia distribuir esse budget em cupons para ver como reagia. E a pessoa que foi liberou para a base inteira, que era, sei lá, 40 milhões, 30 milhões. E deu super certo. Mas ele levantou a mão rapidamente e eles conseguiram gerir
todos esses cupons para que tudo desse certo e também não quebrasse a companhia naquele movimento e tudo mais. Então, é um princípio já adotado por empresas que estão à frente e tudo mais. Então assim, totalmente calçado, né? E aí você ia falar um trem interessante aí. Não, eu ia falar das hard skills, das soft skills, que você perguntou. E assim, hoje em dia, se fala muito, né, desses termos de hard skill, soft skill, mas o que são, né? As hard skills, elas são habilidades técnicas. E as soft skills, habilidades comportamentais. A gente costuma falar muito assim, imagina um carro. A hard skill, ela é um motor. É aquela coisa técnica, é aquela coisa que... engrenagens, da parte de oficina, mecânica. E as soft skills, elas são o motorista. Então, o motorista, ele não necessariamente precisa saber mexer no motor, mas ele precisa saber se conduzir no trânsito, pensar o que as outras pessoas estão pensando, o que elas estão fazendo, como que o caminhão que vem atrás de mim vai se comportar, o motoqueiro que está vindo, a buzina. Então, a gente faz muito essa analogia dentro das hard skills e das soft skills. E vem muito ao encontro do que a gente está trazendo aqui sobre essa questão de comunicação. A revista Você S.A., ela traz todo ano as 10 maiores soft skills do ano. E a desse ano, ela trouxe que a principal soft skill é comunicação e escutativa. E a segunda é inteligência emocional. E essas duas soft skills vêm antes de algumas que falam sobre resultado. Então, olha como as empresas estão olhando para essa questão de comunicação, estão olhando para essa questão da inteligência emocional, do líder entender que pessoas que geram resultados. E ele precisa gerenciar pessoas, e elas vão entregar os resultados para eles. Entendi perfeitamente. E quais são os erros mais frequentes que vocês veem que os líderes acabam cometendo por falta de inteligência emocional, pela falta da mentoria de vocês? Eu fui privilegiado aqui em receber uma mentoria. Infelizmente, os líderes acabam se excedendo na hora de cobrar, na hora de mostrar que um colaborador errou. O colaborador se sente a pessoa mais rebaixada, porque às vezes ele é exposto diante do grupo. Infelizmente, ainda acontece, mesmo com tantas questões falando sobre assédio moral. O líder, infelizmente, ainda acha que o ser humano é uma máquina. O líder não percebe com o comportamento do seu liderado, onde já demonstra algumas possíveis dificuldades de relacionamento, de integração ou de aceitação. Feedback, Feedback. né? Olha só. De todos os nossos clientes mentorados, Ale, todos, foi unânime, todos têm dificuldade de aplicar um feedback. Tivemos clientes de falar que eles sentem frio na barriga, sensações ruins de dar um feedback, ou seja, a insegurança dele, exercer o papel dele é tão grande que ele tem dificuldade de sentar numa mesa e ter uma conversa saudável com um colaborador, de mostrar fatos e não sentimentos, porque as dificuldades do líder de dar um feedback é porque ele mistura as emoções com os fatos pelo qual ele realmente precisa trazer um feedback para o colaborador. O feedback é pautado em quê? É na falta do resultado? É nas questões comportamentais? O colaborador está chegando todos os dias atrasado, e isso tem um impacto na equipe. Ele tem que chegar e mostrar fatos e não sentimentos, e muito menos juntar assuntos para se falar com o colaborador. Ele vai tratando assunto por assunto, porque senão ele chama um colaborador e vira uma sabatina. Uma salada de fruta, ninguém tem acaba despejando. Corredor polonês. Exatamente. Sim, corredor polonês, acaba descarregando um monte de informação no colaborador e ele sai de lá com a sensação assim, eu sou a pior pessoa, pior profissional do mundo. Pior profissional. Verdade, interessante. Não quero mais continuar aqui, perdi o prazer de pertencer, amanhã eu pego um atestado e aí o absenteísmo fica lá em cima. Entendi. Então, assim, a mentoria de vocês, vocês fazem só para os líderes? Ou vocês também trabalham em conjunto com o restante da equipe para poder ajustar essa comunicação? Com o restante da equipe, a gente dá treinamento e desenvolvimento. Agora, mentoria é para o líder. Pode ser mentoria em grupo, de alguns líderes, e pode ser mentoria individual. O que é melhor ainda quando a pessoa tem alguns assuntos relevantes para ser tratados. Ou quando ela está numa posição de transição. Estou saindo de uma determinada posição, estou indo para uma outra cadeira, que precisa que eu preencha ela de maneira
mais abrangente do que aqui eu estava. Então, eu preciso de uma visão mais ampla de negócio. Aí a gente vai estudar um negócio para trazer para ele os principais pontos de oportunidade e os principais pontos de fragilidade, para que ele fique mais atento. Vai ter erros? Com certeza, mas vai ter mais acertos. Com Entendi. certeza. E qual que é a indicação? De quanto tempo? Em quanto mentoria? tempo? Qual é a período? duração, Semanal? né? Não, semanal. Semanal essa mentoria para o líder? É quinzenal? O que vocês indicam? Então, nós temos algumas opções de mentorias semanais ou quinzenais, mas a gente indica pelo menos 3 meses de acompanhamento, para que a gente consiga enxergar essa mudança dentro do líder. Não adianta eu fazer uma mentoria com você de 2 mentorias a cada 15 dias e duas sessões e acabou, porque você não vai ver o conteúdo realmente sendo aplicado no seu dia a dia. Porque a gente pega os conteúdos técnicos, vamos dizer assim, teóricos, e junto com o nosso mentorado, a gente fala, olha, vamos aplicar dessa forma na sua realidade, tente fazer isso. Dentro da mentoria, a gente traz tarefas também para ele fazer, tarefas de casa, traz indicações de filmes, de livros, para que essa mentoria continue ao longo daquele período que a gente não tem a reunião presencial, né, ou online, enfim. Então, a gente tem essas tarefas para que ele se desenvolva e pelo menos 3 meses para que ele consiga enxergar essa mudança. E, normalmente, eles fecham mais meses, né? Normalmente, quando eles encerram, eles já Eles renovam. já Já renovam renovam. e É bom continuam. essa Porque manutenção. o feedback dos nossos clientes é que eles são vistos como pessoas diferentes em casa, no trabalho, nas relações interpessoais. Isso é prazeroso demais. Por quê, Alê? Porque a nossa mentoria, a nossa consultoria, ela não nasceu de um propósito apenas. Ela nasceu de uma necessidade que ambas tinham dentro do seu universo, dentro do seu mundo corporativo. Alê, o líder, ele é uma profissão só. Ele é uma carreira solo. Sim. Ele é. Mas ele não precisa ficar sozinho, ele não precisa estar sozinho o tempo todo. Ele pode sim ter um mentor, ele pode sim ter entre outras coisas que a gente sugere que ele faça, como um hobby, como uma atividade, como ações para que ele descompresse um pouquinho. Mas o mentor, ele nasceu da nossa dificuldade de encontrar uma luz no fundo do túnel. Entendi. Não, e caminho. a gente sempre fala assim que muitas vezes os líderes eles são promovidos porque eles eram muito bons no que eles faziam operacionalmente. Mas você fazer uma tarefa operacional e você liderar uma equipe tem uma distância gigantesca. É uma vala, é um abismo. É um abismo. É um Aí, abismo. e eu sempre falo assim, cara, se o Steve Jobs teve um mentor, E não, ele precisava, porque ele era Precisava, surtado, ele era- né? e ele identificou essa necessidade nele. Mas ele era muito bom, muito criativo. Muito bom. Tem as coisas boas e tem os pontos Muitas. cegos que ele identificou e desenvolveu. Então, assim, se o cara... Steve Jobs precisou de um mentor, quem somos nós, meros humanos, para achar que sabemos tudo e não precisamos de uma mentoria? Muito Então, bom. essa é a ideia que a gente traz dentro da mentoria. E é muito legal quando a gente tem a nossa primeira reunião de Diagnóstico, identificação, né? de diagnóstico, né? A gente percebe tanto o nosso cliente, a gente já sabe se ele é mais da humanas, da exatas, e todo mundo que tem um ponto de concentração, seja no relacionamento humano, ou seja nos processos, ele tem um outro contraponto. As pessoas que são de humanas, elas têm muita dificuldade em análise, em planejamento, organização e controle. O bendito do PLOC. E o inverso também é verdadeiro. As pessoas que são muito de exatas, elas têm muita dificuldade com relações Agora, se humanas. conseguir equilibrar esses dois, aí você arregaça. Né? Arregaça. Você vai longe, E ele não sim. arregaça só para um CNPJ, ele não arregaça para empreender, ele arregaça para ser uma pessoa melhor, que se relaciona melhor. Tem uma frase que eu carrego para a minha vida, você trouxe a sua, eu tenho a minha. Ubuntu. Eu sou quem sou porque somos todos nós. Nós somos seres incapazes de sermos felizes sozinhos. Sim. E o Ubuntu significa pluralidade. Né? Então, eu sou um ser que preciso do outro ser para que eu viva melhor. Então, é isso que a gente tem como um pilar muito enraizado no nosso trabalho. Incrível, Né? incrível. Já passamos dos 59. Meu Deus! Vamos renovar? É possível que renove? Vamos ter que ter uma outra rodada de bate-papo, com certeza teremos. Prezo por essa oportunidade.
Incrível a contribuição de vocês. A rede social de vocês vai estar passando aí na tela, QR Code. O site, vocês têm site também, para a galera é só mais... o LinkedIn e a rede Não, social. vai pela rede social, que é a comunicação atual. Uhum. Então navega lá, está aparecendo aí na descrição do vídeo os contatos Tem de o nosso vocês. contato, Para exatamente. vocês contarem com essa mentoria. Já deu para expressar o valor que tem. Eu recebi essa mentoria agora, então tem um mega valor. Obrigado pela oportunidade do bate-papo, Nós que por agradecemos. contribuírem tanto, por entregarem tanto. Essa forma de entrega que faz transbordar e prosperar. Parabéns aí pelo negócio de vocês. Ele é fundamental, ele é necessário e espero que a cada dia que passa vocês consigam levar ainda mais a mensagem de vocês. Elê, muito obrigada. Obrigada por nos oportunizar, falar um pouquinho de quem é ela, o propósito que nos uniu e, com certeza, queremos contribuir para que as relações humanas fiquem cada vez mais assertivas e mais em paz. E mais empáticas, né? mais empáticas. conectadas. E tudo Muitíssimo mais. obrigada. Muito obrigado, Su. Muito obrigado, Obrigada, Mari. Lê. Esse é mais um 59 Talks que se encerra. Deixa seu comentário, se inscreva no canal, curta, compartilha, tira cortes, distribua. Manda aviãozinho. Manda aviãozinho, que eu tenho certeza que esse conteúdo pode transformar a vida de muitas pessoas que você conhece, que são líderes, que são liderados e precisam abrir os olhos do líder também. Vai lá, manda uma indireta. De vez em mandar uma indireta, ele manda um indirect. E ele manda um corte, um indirect via Instagram. Já mandou pro para líder RH, dele, já pro mandou para RH tal. também, né? A gente faz workshop. Exatamente. Então, para mentorias, workshops dentro da tua empresa e você como líder receber sua mentoria, tá aí o contato da Su, da Mari, da empresa delas, da Aela. Da Aela, para vocês poderem entrar em contato e se conectarem. Muito obrigado pela audiência de todos e até o próximo episódio do 59 Talks a qualquer momento. Fique ligado.